Shalom, shalom, Shabbat shalom, amigos, meus youtuber telespectadores, meus youtuber espectadores, como vai vocês? Aqui é mais uma paraxá de Israel no caminho. Israel no caminho, na verdade, a vida. Queremos que todo Israel seja salvo. Hoje estou aqui com Sami Stachauer, ele está em São Paulo. Oi, Sami, tudo bem? Shabbat Shalom, pessoal. Sim, Israel no caminho. E, aliás, vocês sabem por que é Israel no caminho? Porque nós queremos mostrar a todos os Bnei Israel, todos aqueles que são realmente como nós, nascidos em família de Yehudim, que Yeshua HaMashiach é o caminho. E é isso que nós queremos compartilhar com vocês hoje, estudando a Parashá Nassó. É isso aí, Miguel? É isso aí, é isso aí. Eu estou também com a minha irmã, linda Simone Malá, que ela fala desde a Praia da Enseada, no Guarujá. Como é que tá, Simone? Tudo bem? Tudo bem, Shabbat Shalom, daqui do Brasil. Estamos com alegria de coração. Estar junto com os irmãos é algo que nos enche da alegria de servir ao Senhor. Eis-nos aqui para comentar algumas coisas sobre a Parashá da semana e que não sejamos nós, né? Mas que seja o próprio Hashem trazendo uma voz para todo Israel. Amém, amém, Simone. Eu estou aqui em Beersheba, na capital do Negev. Desde aqui de Beersheba, de Israel, na capital do Negev. Bom, a Parashá de hoje é Nassó. Nassó, a tradução é levantar. É levantar de contagem. É uma levantar de contagem. É como se fosse uma contabilidade, uma contagem. E tem vários aspectos nessa Parashá. Essa Parashá, acho que daria para a gente comentar em 2 dias aqui, se a gente começasse a falar. Mas a gente vai pegar pequenos flashes, pequenos detalhes, e eu vou passar aos irmãos tudo que eu pude levantar dessa Parashá, que é riquíssima, uma Parashá riquíssima. Está em Bamidbar, está em Nassó, que está em Bamidbar, que é o livro de números, né? Por isso que tem muita contabilidade, ele vai contando as pessoas que vão fazer certas coisas, né? O Senhor vai designando, né? O primeiro levantamento está em Números 4, é apenas um detalhe interessante, a Simone sabe, ele fala muito de um animal, que é um animal meio familiar para a gente, é o texugo. Ele fala da pele do texugo, ele fala muita coisa, mas isso só me chamou a atenção particularmente mesmo, não tem nada a ver, porque eu não sabia que o texugo era um animal do Oriente Médio. E eu estranhei, eu achei que era americano, aí fui estudar, realmente ele é euroasiático. E, bom, é isso. Israel no caminho também é cultura geral e biologia, né? Mas vamos ao que interessa, que é a palavra, é o verbo. Fiz o levantamento aqui, várias coisas, e em Levíticos 4 a gente tem Deus dando ministérios para todos os filhos de Levi, toda a descendência de Levi. Moisés deve ser a 4ª ou 5ª geração de Levi, ele deve ser bisneto ou tataraneto, por aí. Então, há vários primos, várias raízes, né, familiares, e Deus vai dando ministério para cada um. Essa família vai fazer tal coisa, esse aqui vai fazer tal coisa. Então, eram várias raízes e cada um foi em um ministério. E o que me chamou a atenção é a idade. Deus levanta homens de 30 a 50 anos, acima de 30 e abaixo de 50, para a responsabilidade nesse ministério. Me chamou a atenção. Depois eu vou querer saber comentário dos meus irmãos, né? Depois a gente foi para Levíticos, para número 5, e fala da lepra.
fala da lepra e fala de quarentena, de isolamento. Ou seja, a questão da quarentena que estamos vivendo não é nova. A Torá já falava sobre isso, né? Quando as pessoas estavam com alguma doença infecto-contagiosa, era feito o isolamento, sim. E aí temos um detalhe aqui, também em número 5, que é a questão do pecado, de confessar o pecado e do resgate. Então, eu vou querer ler esse versículo, que esse versículo me chamou muito a atenção. Está em Números 5, versículo 5, capítulo 5, versículo 8. Mas se aquele homem não tiver resgatador, e quem se restitua a culpa, então a culpa que se restituir ao Senhor será do sacerdote, além do cordeiro da expiação, pelo qual por ele se fará expiação. A Torá nos fala de expiação por pecado, expiação por ofertas de coisas santificadas. Então, são várias coisas que a Torá fala. É muito interessante essa questão da expiação por pecado, né? Ou seja, você sacrificava um animal em holocausto e o seu pecado era perdoado, era o perdão, era a remissão de pecado pela morte de um animal. É muito interessante isso nesses livros da Torá, né? Nesses livros da Torá. Depois também fala do espírito de ciúme. Ele ensina como, se um homem é tomado pelo espírito de ciúme, o que ele deve fazer, como falar com o sacerdote, é algo interessante também. Aí nós vamos para, acho que o ponto cerne dessa paraxá, que é o voto de Nazireu. Ele explica o voto de Nazireu, que é quando, em Números, capítulo 6, né? O Nazireu era uma pessoa que nascia, ele era separado. Então, ele teria que cumprir algumas exigências. Ele não poderia beber bebida forte ou vinho, ele não poderia passar navalha na cabeça, ou seja, ele não poderia cortar o cabelo, e não poderia comer, não poderia tocar em mortos, não poderia tocar em coisas impuras, em pessoas mortas, ou comer comida impura, né? Considerada impura. E temos o capítulo, nesse mesmo capítulo, a bênção de Arão, que essa eu faço questão de ler também. Faço questão de ler, que é: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. Yevarecha Adonai veshmerecha, Yair Adonai panav elecha vironecha, Issa Adonai panav elecha veyasem lecha shalom. Esse é o que em hebraico, essa parte que é a bênção de Arão, que vai do 24 ao 26. E, bom, aí passamos para o capítulo 7, né? Que fala de ofertas pacíficas, ofertas de alimento, oferta de holocausto, bode da expiação de pecado, e o sacrifício por pecado, sacrifício por pecado, né? Bom, aí a gente vai para Haftará. Haftará conta a história de Sansão, que tem muito a ver com a questão do Nazireu. Está em Juízes. E fala de que ele não podia tocar em coisas imundas, bebida forte,
e passar a navalha. Conta basicamente o nascimento de Sansão, porque a mãe dele, que não se fala o nome da mãe dele na Tanar, ninguém sabe o nome, mas ela não poderia ter filho e deve ter sido feito um juramento, né? E a Brit Hadashah, eu queria destacar uma que não está na Brit Hadashah, que está em Lucas de 1 a 15, que é justamente o nascimento de João Batista. Porque não diz que João Batista era um nazireu, não é dito isso. Mas é dito que ele também não podia beber bebida forte, né? Então eu creio que talvez ele tenha alguma questão desse voto, talvez. Eu não tenho certeza disso, vou passar para os irmãos, né? Mas a Brit Hadashah está em Atos 21, do 17 ao 26. E esse versículo é um pouco... Esses versículos desse capítulo, eu e a Simone andamos estudando há algum tempo atrás, né, Simone? Porque ele fala do voto de alguns hebreus, e a gente não sabe se Deus se agradou de Paulo fazer esse voto também, porque o Tiago, que é irmão de Jesus, que era o rabino da igreja de Israel, né? Ele seria o pastor da igreja de Israel, né? O primeiro pastor da igreja de Israel. Ele falava, olha, tem alguns judeus zelosos da lei que também creem em Yeshua. Só que Paulo não tinha feito o juramento. E Paulo se fez como se tivesse feito, né? Então, a gente leu muito, eu e a Simone discutimos, polêmicas no ar, mas não sabemos se Deus se agradou ou não se agradou de Paulo nesse sentido, porque foi justamente nesse capítulo que ele é preso e enviado a Roma. Inclusive, ele foi avisado a pessoas que, eis que te digo, Paulo, não vá para Jerusalém, não vá para Jerusalém. Ele foi avisado 2 ou 3 vezes e acabou indo. Falou, não, eu vou. A gente não sabe se Deus estava falando para ele não ir e ele foi mesmo assim, ou se realmente era para ele ir, né? Porque agora que Deus faz todas as coisas e depois fez maravilhas, isso fez porque Deus vai fazendo as maravilhas, como ele conserta os nossos erros, nossos pecados, ele nos redime, né? E é isso aí. Então, a bola está levantada. Sami, você quer falar alguma coisa primeiro? Miguel, que aula que você nos deu. Você falou do texugo, então deixa eu contar para vocês uma coisa que eu acho importante. Tudo aquilo que se passa na Bíblia, tudo aquilo que se passa no Tanakh é relacionado com o Oriente Médio. Então, nada do que você vê com relação a promessas e a vivência sai da área geográfica do Oriente Médio. Quando você fala da família de Moshe e de Aaron, sim, verdade, a única tribo que mais ou menos ainda hoje mantém uma ligação é a tribo de Levi. E se você perguntar a maioria dos Yehudim se eles são de alguma das tribos, a maioria vai te responder, não tenho a menor ideia, sou Israel. Mas você encontra com alguma frequência pessoas que dizem eu sou Levi ou eu sou Cohen, o que mostra que realmente a unção que Deus tinha dado originalmente para a tribo de Levi é a que vale. Como você disse, a Parashá é muito rica e eu gosto particularmente da visão da Brachá dos Kohanim, porque Deus põe de uma maneira muito clara, vocês receberão o meu nome, eu porei o meu nome sobre vocês, vocês serão abençoados. Quer dizer, não é a bênção de quem está oferecendo, é a bênção de quem a dá, que é o Adonai Eloheinu, Senhor nosso Deus. Agora, da Haftará propriamente, você tem uma visão muito bacana com relação ao que é o tamanho da fé, mas ao mesmo tempo, Manoah, o pai de Sansão, ele levanta uma questão extremamente interessante. Puxa, será que nós vamos morrer porque a gente viu Deus?
Isso me faz lembrar do que aconteceu com o povo de Israel quando recebeu a Torá. O pessoal olhou Deus e disse, não, sabe o que é? Acho melhor você, Moshe, falar conosco, porque bateu muito o sentimento de pecado interno que todos nós temos. E para não esgotar sozinho os assuntos, deixar um pouquinho para Simone, eu quero pegar só um naquinho do Brit Hadashah, e eu acho que talvez seja o que melhor nos define. Eu queria que você acompanhasse a gente, por favor, em Atos 21:20. Ouvindo, deram eles glória a Deus e lhe disseram, bem vês, irmão, quantas dezenas de milhares há entre os judeus que creram e todos são zelosos da Torá. Isto é a melhor definição que nós podemos dar a este grupo que está liderando a visão do caminho, Israel no caminho. Saber de que nós somos zelosos da Torá, nós somos Shomrim Torá, mas ao mesmo tempo vivemos a alegria de ver a Torá realizada através de Yeshua HaMashiach. Miguel, o que você acha? Olá, Samir, é isso mesmo. A gente se sente completo, né? É uma completude, né? Quando a gente não cria em Yeshua, que a gente ia na sinagoga, parece que faltava algo, parece que a gente buscava a Deus, mas Yeshua é a porta. Quando você tem essa completude, quando você vê as coisas se encaixando, e você vai, principalmente, não só rezando para Deus, mas vivendo com Ele, vivendo por Ele e vivendo para Ele. Então, é como Paulo fez, nossa vida não significa nada. Nós morremos e vivemos a vida dele agora, né? Morremos para a nossa vida, para a nossa carne. Então, essa é a completude. Maravilhoso. Simone, agora é com você. Bom, eu vou trazer algumas questões. Primeiro, que quando a gente se depara com a palavra, ela não é que a gente causa nenhuma polêmica, né? O Miguel comentou sobre as nossas conversas, é porque nós queremos viver a palavra. Então, cada vez que nós lemos na companhia dos irmãos, a palavra entra no nosso coração. E eu penso o que essa palavra fez na minha vida e de que forma ela tem transformado o meu dia a dia. Então, claro, a primeira coisa que me chama a atenção em toda essa porção da Torá, da Haftará e do Brit Hadashah, onde estão essas dezenas de milhares que há entre os judeus, né, que creram em Yeshua e continuaram zelosos. Então, nós podemos levantar a mão aí, Sami, Mihael, nós fazemos parte desse Atos 21. Alguém, né, já estava fazendo parte, e nós somos uma continuidade dos atos dos apóstolos, né, dos atos, dos feitos. O que é o livro de Atos? Os feitos, aquilo que foi registrado. E hoje nós estamos dando uma continuidade àquilo que está registrado desde sempre. Então, importante, nunca saberemos vou ponderar aqui a fala também do Mihael, do Miguel, é que nós nunca saberemos, né, o que chegou a Deus, o que foi salvo, o que não foi salvo. Cabe a Deus algumas coisas, né? Nós nunca saberemos. Porém, o que me chama a atenção para os meus dias de hoje
é que eu não posso fazer um voto a Deus, eu não posso, nós já vamos logo estar em Kippur, eu não posso ir para a sinagoga, eu não posso fazer jejum para que os outros vejam. Por isso que eu não vou me vestir me paramentar de judia. Eu sou judia porque meu pai é judeu, porque minha mãe é judia, porque minha avó é judia. Nós somos judeus de fé completa porque cremos em Yeshua, mas nós não nos transformamos em judeus, fazendo votos, não fazendo votos. Então, para mim, em Atos 21, o mais forte é que Paulo era um judeu e que ele estava, como nós, muitas vezes nos sentimos preocupados se os outros judeus estão dizendo de nós também que nós estamos abrindo mão da palavra que nos foi ensinado desde o princípio. Então, isso para mim é muito sério. Nós não fazemos nada para os outros, nós não fazemos jejum no Kippur para que a comunidade veja, mas eu faço porque eu quero me arrepender todos os dias, porque tem um dia que nós queremos sim olhar para aquele que já nos redimiu com seu sangue, já olhamos para a cruz, mas também pedimos perdão por tantas as coisas, afligimos a nossa alma. Se é fazendo jejum, se não é, não importa, mas nós cumprimos o que está em Levítico 23. Uma das coisas, né? Estou trazendo apenas um exemplo. Outra coisa que me chama a atenção também é que em Juízes, no capítulo 14, quando desce, né? Vem um homem, vem falar... fala com a mulher. Então, eu quero aqui meu papel de mulher. Eu não queria nem comentar a Parashá, Haftará, porque parece, né? E aí a gente volta, né? Tão acostumado com uma voz do nosso esposo, do nosso pai. Então, parece que para o Yehudim, uma voz masculina sempre fala mais forte. Mas quando eu fui ver a Parashá Haftará dessa semana, o anjo do Senhor fala com a mãe, né, de Sansão. É ela que recebe a palavra que ela iria conceber. Alguém que começaria a libertação. Diz a palavra que ele começaria a libertação de Israel. E ela vai entregar essa palavra para o esposo. Ela vai e diz, olha, isso eu quero te contar o que aconteceu. Então, muitas vezes, nós como mulheres, eu quero aqui trazer esse Shabat, nós temos uma função especial. Nós recebemos muitas coisas ao nosso coração porque somos mulheres, porque concebemos, porque damos à luz, porque tem coisas que Deus tem guardado para a mulher, né? Assim como Ele tem coisas que Ele guarda para a sua noiva. Assim como o Shabat, ele é uma figura do encontro verdadeiro, né, do Mashiach com a sua noiva, um descanso que nós fazemos de verdade no noivo, no Senhor, porque Ele é o nosso Shabat. Enfim, são tantas coisas, é um capítulo muito rico, mas o que também eu quero finalizar é que esse esposo, né, esse pai do Sansão, ele se preocupa com aquilo que o homem falou, e aí ele quer honrar esse homem, ele quer fazer algumas coisas, mas como que é o seu nome? Onde eu vou te achar? Né? Então, me parece que ele estava mais preocupado em honrar as coisas humanas desse homem, e aí quando ele pergunta, né? Qual é o teu nome? Ele diz, o meu nome é maravilhoso. Ele se dá conta, né, de que é o próprio Deus que estava ali. E aí ele se arrepende, se prostra, prepara um holocausto e os dois se prostam e choram. Então eu penso que nós estamos num tempo agora de não olhar para homens, mas de buscar de verdade quem é o maravilhoso da nossa vida e nos prostrarmos diante dele cada dia mais.
que nós possamos, nessas próximas parashiot, nos prepararmos para próximas semanas, para os próximos meses e nos arrependermos. Estamos num tempo difícil, um tempo de grande arrependimento da terra. Shabbat Shalom. Miguel, antes de você entrar, eu queria complementar a Simone numa coisa que a Simone falou agora e eu achei maravilhosa. Sabe por que o anjo foi visitar a esposa de Manoah? Porque ela, estéril, precisava encontrar Deus do fundo do seu coração para ser abençoada. Talvez eu vou repetir o que eu vou dizer agora várias vezes no decorrer de todos os estudos das Parashiot, mas eu queria mostrar para vocês de que a Torá, os primeiros 5 livros do Pentateuco, ele foi dado por Deus através da boca de Moshe. Que é o que nós dizemos na sinagoga quando a gente lê a Torá. Os profetas, os cânticos, salmos, provérbios, é como o povo viveu aquilo que a Torá ensinou. E o Brit Hadashah é como é que as promessas que nós lemos se cumpriram. Então, o maravilhoso da combinação de tudo isso que nós estamos vendo é que nos permite entender o assunto fé completa. Por quê? Porque nós pudemos, através de Yeshua HaMashiach, vivenciar a palavra de Deus na Torá, aquilo que o povo viveu e os erros que eles cometeram ou não cometeram, os acertos que eles fizeram ou não fizeram, mas, acima de tudo, como é que é viver na alegria de trabalhar em conjunto com Deus, usando uma ferramenta que nos foi dada no dia que nós confessamos Yeshua HaMashiach, o Ruach HaKadosh, o Espírito Santo. E agora é contigo, Miguel. Obrigado, Sami. Obrigado, Simone. Muito esclarecedor. Uma paraxá muito rica, realmente. Uma paraxá riquíssima. Muitas coisas, muito aprendizado. Deus falando no nosso coração. Muitas coisas, né? E esperemos que seja sempre assim, né? Temos uma missão aqui, né, em Israel no Caminho, que é continuar a levar as parashot, né, toda semana. Nós nos comprometemos a isso. Existe tem uma piada que quando há 2 judeus juntos, há sempre 3 opiniões, né? Então, mas o lema do Israel no Caminho, eu volto a falar esse lema sempre, tudo aquilo que nos separa é muito menor do que aquilo que nos une. O que nos une é que somos Yehudi e cremos em Yeshua. Isso é maravilhoso. Isso é que é o que nos une, que é a argamassa que nos une. É o sangue de Yeshua. Esse sangue valioso, esse sangue que salva, que remiu, que nos remiu, o sangue que nos remiu. E você, meu amigo, meu YouTube espectador, gostaria que você fizesse comentários, sugestões, comentários, se vocês estão gostando. Estamos aqui para cada vez mais melhorar e tentar apresentar uma visão cada vez melhor, cada vez mais um entendimento melhor, para que você possa esclarecer dúvidas. Fique à vontade de perguntar para nós também. E Shabbat Shalom. Uma alegria muito grande estar com vocês.